Olá! Hoje nós vamos falar sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, nosso pré-modernista Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra contextualizada no final do século XIX para o século XX. Ela pegou o início do Brasil República. Nesse período, um pouquinho antes, logo no início do Brasil, havia um certo parte de algumas pessoas, de uma parcela da sociedade, acreditando que dessa vez o Brasil vai, afinal de contas tinha ficado para trás a monarquia, a nobreza, então agora a sociedade, o telégrafo, então havia um clima de otimismo inicialmente, mas, que não foi bem assim, e começou a aparecer muitos problemas, Peixoto. Então aí vieram as revoltas, revolta da Armada, revolta da Vacina, revolta da Chibata, e uma quantidade terrível de revolta. E a nossa história se dá exatamente no período da revolta da Armada, que a gente já viu. Vai ver já na ficha técnica. E nosso personagem, Lima Barreto, muito atento, muito crítico, analítico, sabia que era muito difícil de falar em progresso, falar de justiça, de equilíbrio, havendo tanta desigualdade sociais e preconceito racial. Então, ele era um ferrenho crítico da burguesia, da burocracia, o país que não avançava, era travado em vai e vem de papéis, se isso não avançava. Fazia grandes críticas aos pseudo-intelectuais, que tinham diplomas, mas não tinham conhecimento, e muito pedantismo e pouco conhecimento, e ao ufanismo, o nacionalismo ufânico, que olhava o Brasil, mas não analisava os problemas sociais que esse país passava. E fazia severas críticas ao preconceito, inclusive ele se achava vítima desse preconceito, exatamente por ser mulato, filho de negros. Ele era também pobre, e alcoólatra, e ele era e acabou, assim como o seu personagem, sendo internado no hospício, então foi vítima de muitos preconceitos. Mas esse romance ele traz uma visão positiva, do subúrbio do Rio de Janeiro, diferente do Cortiço, que é um romance naturalista, que traz uma pobreza grotesca, animalesca, já que não, o pobre já é visto como uma pessoa digna de respeito, trabalhador, então ele aparece com uma visão mais positiva. No campo da linguagem, ele deixa esse importante legado para o modernismo brasileiro, visto que é uma linguagem que flui, uma linguagem simples, uma linguagem de fácil entendimento. Inclusive, chegou até a ser criticado por usar uma linguagem tão simples na época, mas que foi o seu grande legado para o modernismo brasileiro. Pena que na semana de 22 que Lima Barreto não pôde, na verdade, usufruir e ver, na verdade, essa nova vertente da literatura, porque chegou exatamente a falecer em 22, quando acontecia o período do modernismo no Brasil. Então vamos para o nosso romance, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos falar da ficha técnica, que o gênero é romance. O estilo de época é o pré-modernismo, esse período de transição. E o espaço acontece no Rio de Janeiro, no tempo da revolta da Armada, em 1893. A narrativa se dá em terceira pessoa, o narrador iniciante. Esse livro se divide em 3 partes, E o nosso principal personagem é Policarpo Quaresma, essa personagem maravilhosa, personagem sonhadora que nós vamos conhecer. Ele era funcionário público, subsecretário do Arsenal de Guerra, o local onde ele trabalhava, ele até tentou, ele tinha esse patriotismo, gostava muito dessa relação de exército, de arma, então ele se contentou em ser apenas subsecretário da guerra, já achava muito bom lidar com os papéis e ver sobre a questão de armas, porque ele não conseguiu passar por questões médicas exatamente para ser soldado.
Então, comprou o título de major e assim ele era conhecido como Major Quaresma, que na época era possível, né, comprar o título de major. É um nacionalista, extremista demais, né? É um patriota exagerado e morava com sua irmã Adelaide, né? E exatamente por ser um grande patriota, ele fazia muitas leituras, né? Ele lia muito sobre o seu país, sobre o Brasil, e começou a acreditar que poderia fazer mais alguma coisa pelo Brasil, né? Salvar o nosso país, mostrar mais a nossa gente, o nosso país, como era, belezas, na verdade. Então ele começou pela cultura. Então ele acreditava que o Brasil tem a mais linda cultura. E aí ele resolveu tentar aprender a tocar violão, né? Tocar nossas modinhas, né? Então acreditava que assim ele estaria valorizando a nossa cultura. E aí contratou o professor Ricardo Coração dos Outros, né, para ser esse professor para ensinar as modinhas. Lembrando que nessa época o violão não era muito bem visto, né? Era tido como profissão de vagabundo, de pessoas que não tinham muito, né? Não tinha uma visão boa na sociedade, mas ele não se importou. O importante era valorizar a cultura. E por conta disso ele começou a ser compreendido e até ridicularizado pelo exagero exatamente que pregava esse seu patriotismo. Mas depois ele descobriu que as modinhas não eram brasileiras, elas eram importadas. E ele resolveu mudar exatamente o seu foco para os costumes tupinambás. E passou a estudar tudo sobre o povo, né, nativo, os indígenas. E trocou o violão pelos maracás. Nesse estudo, nessa incumbência de estudar, de conhecer, certa vez ele estava preparando para uma festa do general Bernays, que era seu vizinho, algumas modinhas, algumas músicas, né, indígenas. Aí chegou, então, foram visitá-lo o seu Vicente Coleone, que era o seu compadre, e a dona Olga, sua afilhada. E ao recebê-lo, ele recebeu em prantos de lágrimas, chorando. E aí a dona Olga, tadinha, muito agoniada, né, perguntando o que se passava, perguntando se ele estava passando mal. Ele disse, não, estou bem. Oxe, mas como, né, chorando? Ah, você não sabe. Quer dizer, é costume nosso, nós somos brasileiros, né? Nós viemos da nossa origem indígena, então é comum quando a gente se passa muito tempo sem ver os outros índios, então a gente os recebe chorando. Então, por conta desses costumes, né, ele começou a parecer cada vez mais uma pessoa esquisita. E é tanto que ele vai cada vez mais aprofundando nos estudos, né, e ele resolve enviar, inclusive, uma proposta para a Câmara dos Deputados. Ele pedia a substituição do português pelo tupi-guarani. Oxe, português na nossa língua? Português é de Portugal. A nossa língua do Brasil é o tupi. Então, né, já não foi, aí aumentou mais ainda a ridicularização. E, para piorar a situação, certa vez ele envia ao ministro da Guerra o ofício em tupi. Ele, na agonia lá dos estudos e tudo, não percebeu que tinha enviado e escrito o ofício tupi. E por conta disso causou um certo transtorno, que ele foi suspenso, acabou sendo suspenso, e tentaram, né, o aposentar, foi aposentado por invalidez e foi enviado para o hospício, né? Bom, ao sair do hospício, aí ele voltou mais patriota ainda. Então ele disse que agora ele ia salvar o Brasil através da agricultura. O que ele faz? Ele compra uma chácara no interior do Rio de Janeiro e dá o nome de Sítio do Sossego. E leva com ele a dona Adelaide, né, sua irmã, e o preto Anastácio, que o ajudava nos afazeres. Aí ele começa a comprar tudo sobre agricultura, começa a ler, devorar vários e vários livros, e chega a se escrever, inclusive, até um tratado sobre agricultura. Mas,
né? E ele tenta plantar de tudo, tudo categoria, tudo do Brasil, né? Então tenta fazer de tudo. E aí aparece nesse momento, o Cid começa a definhar, começa aí a falência, né? E aparece a questão de três inimigos. Ele começou a perceber que tudo é uma questão de corrupção. Se você não é envolvido ali na corrupção, se você não é toma lá da cá, né? Aí você acaba sendo excluído e, portanto, por conta dele não participar dessa corrupção, desse clientelismo dos políticos de lá, por acreditar exatamente nas coisas justas e honestas, ele começou a sofrer, né? Por conta disso, porque foram cobrados deles altíssimos impostos. Aí vem um outro fator, né? Que foi a deficiência da estrutura agrária. As terras não eram férteis. Então, não dá, nem tudo que se plantava colhia. E para piorar, né? Aí veio outro fator, que foi as formigas, né? As saúvas, na verdade, também, que é um grande problema da nossa terra, né? E, probleminha, mas vamos lá. Isso, né? Então, na verdade, aconteceu, ele ficou sabendo que no Rio de Janeiro acontecia a revolta da Armada. E ele prontamente, na defesa de sua pátria, resolveu escrever para Floriano Peixoto, a se inscrever, né? Resolveu se inscrever como alistar-se, né? Como um defensor, na verdade, marechal. E foi para a luta, né? Foi para o campo de batalha, foi para as vias de fato realmente defender a sua pátria. E nos 4 meses, naquela luta e tudo, foi ferido, depois se restabeleceu, né? E após 7 meses, no fim da revolta, o Quaresma ele vai ser designado por Floriano para ser o carcereiro da Ilha das Enxadas, que é uma prisão feita para os marinheiros, né? Dissidentes revoltosos. Numa dessas noites, né, numa madrugada, ele percebe que o enviado, né, sai colhendo alguns prisioneiros e observa que esses prisioneiros são eliminados, são fuzilados. E ao perceber isso, Quaresma fica indignado, né? Fica simplesmente indignado e resolve escrever que aquilo estava errado. Escreve para Floriano Peixoto pedindo para que ele viesse interferir, porque eles poderiam ter ideias contrárias, mas eram brasileiros e não podiam ser tratados daquela forma. Mas Floriano Peixoto realmente resolve a situação. Ele o prende como traidor e o condena à morte. Por quê? Por crime ideológico, por pensar, por querer justiça. Ricardo e Olga foram os únicos que tentaram ainda ajudar, tentaram interceder de alguma forma para evitar exatamente sua condenação, mas sem muito sucesso. E este é o fim de Policarpo Quaresma. Ele morreu pelas armas do país que ele tanto defendeu, o governo que ele tanto defendeu. Mas é um personagem lindo, maravilhoso, né? Que apesar da tristeza exatamente da obra, a gente se apaixona por essa personagem, exatamente por trazer a força de acreditar, por mais que as coisas ele acreditava que estavam perdidas, mas ele acreditava, ele tentava. E por isso ele é considerado o nosso Don Quixote brasileiro, né? Aí Don Quixote e Policarpo, né? Nesse contexto, são 2 sonhadores, visionários e compreendidos, tidos como louco, e ousaram acreditar em suas fantasias e acabaram pagando um preço muito alto por isso. Esses são os personagens lindos da literatura. O amor às causas perdidas. A única coisa que eles queriam, na verdade, era um lugar justo, né? Um país justo, né? Onde as pessoas pudessem viver bem. E por conta disso, acabaram sofrendo duras consequências. Tá? E fazendo um diálogo entre as linguagens, nós temos também uma música, né? Falamos de uma outra obra de Don Quixote de Miguel de Cervantes, e
E também para aproveitar já o embalo, né, e falar de outras linguagens, que é muito importante a gente conhecer, nós temos a música também do Quixote dos Engenheiros do Havaí, também que aborda sobre a temática dessas personagens maravilhosas que creem, né, que acreditam nas causas perdidas. Então, valeu, até a próxima. Tchau.